Bom, nesse bloco, nós vamos deixar que os candidatos escolham um tema e façam perguntas entre si. O candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta. Quem for o escolhido para responder vai ter 1 minuto e 30 segundos para a resposta. O candidato que perguntou, 1 minuto para a réplica, e quem respondeu, 30 segundos para a tréplica. Quero começar então agora. A ordem das perguntas de quem pergunta foi sorteada. Quem começa perguntando é o candidato Matheus Bandeira. Para quem o senhor vai perguntar? Eu vou perguntar para o candidato Eduardo. Eduardo Leite. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, muito se fala aqui em mais serviços, mais investimentos, reajustes salariais. Tem candidato que até prometeu criar secretarias do esporte para atrair partido para a sua coligação. Mas a verdade dos fatos é que o Estado está quebrado, né? E quem tem responsabilidade e olha para as finanças do Estado sabe que não tem bala de prata, não tem mágica, a Receita já não cobra despesa. E se nada for feito, nos próximos 3 anos vai faltar, no próximo ano vai faltar Receita para pagar a folha de 3 folhas de pagamento. Então, o que o senhor vai fazer para resolver esse problema? Vai aumentar impostos como fez no primeiro ano da sua gestão em Pelotas com o IPTU? 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Quero agradecer, candidato Matheus. Entre tantos candidatos para o senhor escolher para fazer a primeira pergunta, o senhor tinha a disponibilidade de todos, escolheu a mim. Obrigado pelo tamanho que dá a nossa candidatura. O senhor guarde o seu momento para falar no seu tempo. O Estado tem uma crise fiscal importante e precisa enfrentá-la. E isso envolve nós enfrentarmos do ponto de vista de controle das despesas. 78% da despesa do Estado está em pessoal e em cargos sociais. Então nós temos que poder conter o avanço do crescimento da folha de pagamento sobre o total das receitas do Estado. Nós temos o Estado do Rio Grande do Sul como o único que gasta no Brasil, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional de 2017, mais com servidores aposentados do que com servidores na ativa. Isso é resultado de legislação, estruturas de carreira, sistema previdenciário, que acaba comprometendo a capacidade de investimento. Veja, apenas 2% do Estado, do orçamento do Estado, vai para investimento. Isso significa que a gente tem que fazer as ações de reestruturação do Estado para conter o avanço desse custo na sua folha de pagamento. Temos que promover, sim, a renegociação da dívida com o governo federal. O regime de recuperação fiscal é um remédio que se apresenta possível, neste caso, para que a gente possa alongar o pagamento da dívida, mas também temos que atuar muito fortemente na Receita, e a Receita buscando estimular o desenvolvimento do nosso Estado, gerar a riqueza, os investimentos sobre os quais o Estado consegue recolher impostos para fazer o seu investimento. O senhor tem 1 minuto para a réplica. O candidato não respondeu se vai aumentar impostos. Eu quero dizer o seguinte, eu pago imposto, aliás, em Pelotas e IPTU, e sei que o imposto foi elevado lá no início da sua gestão. Mas eu quero dizer o seguinte, para sair dessa crise não há mágica. A gente precisa resgatar um princípio básico da administração e que cada ouvinte, que tenho certeza, faz na sua casa, que é um princípio da austeridade, não se gasta mais do que se arrecada. Hoje, no horizonte de curto e médio prazo, só existe um caminho para sair dessa crise, que é o caminho do regime de recuperação fiscal, que pressupõe a autorização legislativa para as privatizações, porque é a condicionalidade número 1 da Lei Complementar 159. O governo tentou fazer isso e alguns partidos se movimentaram para derrotar a iniciativa de estabelecer o plebiscito e ouvir a sociedade sobre se ela quer ou não o Estado no comando das estatais. Sem privatização não haverá regime de recuperação fiscal, sem regime de recuperação fiscal não haverá solução de curto prazo para cobrir o tamanho da diferença entre receitas e despesas. E quem vai sofrer com isso, de novo, é o servidor recebendo em atraso e a sociedade que vai estar desprovida de serviços públicos. Agora, Eduardo Leite, 30 segundos para a tréplica. Em Pelotas, nós reduzimos as alíquotas do IPTU, do Imposto Predial e Territorial. Nós fizemos a revisão da planta de valores porque áreas que foram valorizadas com condomínios fechados, onde o candidato está construindo uma casa, talvez ele tenha sido atingido realmente por isso, está pagando mais. Porque quem tem terrenos mais valorizados tem que pagar mais, que é o caso dele. Talvez esteja ofendido porque ele está pagando mais porque tem mais condições. E é assim que a gente tem que trabalhar, podendo revisar a condição da receita do Estado para poder viabilizar o cumprimento das obrigações. Obrigado, candidatos. Agora, pela ordem, quem faz a pergunta é Eduardo Leite. O senhor pode... Para quem o senhor vai fazer a pergunta? Para o governador Sartori. Tá, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Governador Sartori, eu entendo que o mais importante para o nosso Estado agora é a agenda de competitividade, botar esse Estado para crescer, para se desenvolver, gerar emprego, riqueza e renda para a nossa população. Para isso,
Eu entendo que a gente tem que investir em infraestrutura, a gente tem que promover redução de burocracia, agilizar processos de licenciamento. Para quem quer empreender tem que ser mais fácil investir. Nós temos que reduzir a carga tributária no nosso Estado e ter uma educação de muita qualidade. Só que no seu governo a gente não viu esses investimentos. Eu queria saber qual é o seu projeto de desenvolvimento para o Estado. Candidato Sartori, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Eu gostaria de dizer que nós temos um plano, estamos implantando ele desde o primeiro dia de governo com transparência e muita verdade. Nós percorremos todo o Rio Grande do Sul, em todas as regiões, mostrando a realidade financeira do Rio Grande do Sul. E eu devo dizer que este não é um plano apenas, como disse antes, do governo nosso, é para o futuro do Rio Grande do Sul. Nosso problema não é resolver o problema do nosso governo, é colocar o Rio Grande na rota do desenvolvimento. Atraímos investimentos, buscamos parcerias público-privadas, inclusive no saneamento básico para a Grande Porto Alegre, para os municípios da Grande Porto Alegre com a Corção. Então o nosso plano é para os gaúchos. E o que eu tenho que dizer é que há quem justamente sempre proponha mágicas, não é? E eu prefiro o trabalho. E o trabalho, vamos dizer, tem que ser feito com menos promessa, mais verdade e menos mentira, mais mudança e menos atraso, mais sociedade e menos privilégios. Esse é o caminho. O Estado não vai sair dessa situação se ele não tiver esta oportunidade. E eu tenho certeza que nós estamos plantando aquilo que se deseja no Rio Grande, que é o Rio Grande caminhar no rumo certo em direção ao desenvolvimento. Candidato Eduardo Leite, 1 minuto para a réplica. Uma notícia gerada aqui pela Grupo Zero Hora, Gaúcha. Ontem, o Rio Grande do Sul ganhou 50 lojas no primeiro semestre deste ano. Santa Catarina abriu 850. De 50 para 850 a diferença do nosso estado vizinho. Nós estamos ficando para trás e isso é um grande problema. O governo atual aprovou no primeiro ano de governo uma lei para concessões de rodovias. Não fez nenhuma. E as estradas estão sofrendo, e na verdade as pessoas sofrendo com as estradas em más condições. Quem está nos ouvindo sabe bem do que eu estou falando. A gente enfrenta uma falta de perspectiva, porque o nosso Estado perde infraestrutura, a burocracia continua muito pesada, a educação andando para trás. Está aí um indicador também zerado aqui pela Zero Hora, junto com instituições de ensino, mostrando que a educação está andando para trás, nós estamos perdendo posições em relação a outros estados. E tudo isso afeta a capacidade de pensarmos no futuro e olharmos para o futuro com confiança. Os gaúchos estão desanimados, a gente precisa recuperar a confiança dos gaúchos, porque eles têm muita capacidade. Para a tréplica, candidato Sartori, 30 segundos. Olha, nós fizemos até milagres, recuperamos mais de 3.000 quilômetros de rodovias no Rio Grande do Sul. Estamos chegando no final deste ano a recuperar 1.000 escolas no Rio Grande do Sul, que nunca estavam, e precisa de um ambiente para isso. Por outro, atração de investimentos, tudo foi feito. É uma pena que em determinados momentos nós não tivemos o apoio que nós precisávamos para fazer mais modificação de estrutura do Estado do Rio Grande do Sul para oferecer serviços públicos melhores aos gaúchos. Quem pergunta agora é Miguel Rosseto. Candidato, o senhor vai escolher... Jairo Jorge. Jairo Jorge. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Jairo, o governo Sartori, sua aliança com o Temer, apresenta um projeto chamado recuperação fiscal, que na verdade, na minha opinião, é uma irresponsabilidade fiscal. Joga a dívida do Estado, que é grande, para frente, com juros e correção monetária. Portanto, não há nenhuma redução da dívida. Vende patrimônio público e proíbe, neste acordo, contratação de policiais e professoras. Quer dizer, qual é a tua opinião sobre este programa, sobre esta irresponsabilidade fiscal que aprofunda a crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul? Candidato Jairo Jorge, 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Totalmente contrário a esta proposta, mas sou totalmente favorável que o governador tome as rédeas. Se eu for eleito governador, for a vontade dos gaúchos, for a vontade de Deus, eu assumirei com o presidente eleito esta renegociação. Esta proposta que está hoje na mesa, ela garroteia o Rio Grande, ela cria uma amarra, uma camisa de força. Eu lembrei anteriormente que em 1975 nós tínhamos 15.300 brigadianos. O ano passado, em outubro, nós chegamos a 15.810. Veja, o menor efetivo desde 1975. Nós deveríamos ter 28 mil brigadianos. Esta proposta, ela estabelece
que não se pode repor brigadianos, apenas os que vão, né, aposentar. Está lá escrito, né, na lei complementar 159. Portanto, isso mantém congelado o efetivo exatamente no momento que nós precisamos ampliar. Além disso, estabelece um absurdo, que é um triunvirato, com 2 técnicos, né, de Brasília que vão decidir, monitorar o que o governador vai fazer. Veja, se alguém quer, né, ser, né, marionete, rainha da Inglaterra, não é este o caminho, não é isso que os gaúchos querem. Os gaúchos querem soberania, querem decisão, querem posição. E é isso que eu vou fazer. Eu vou renegociar em outros termos soberanos para o Rio Grande. Candidato Miguel Rossetto, 1 minuto para a réplica. Temos que definitivamente resolver esse tema da dívida, que é uma verdadeira boia de chumbo para as finanças do Estado, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já pagou muito uma dívida muito mal renegociada no tempo do Brito e do Fernando Henrique. Nós vamos renegociar com o próximo presidente da República de uma forma justa, a partir dos interesses do povo gaúcho. Nós temos dívidas enormes do governo do Estado com o nosso povo. Nós temos uma dívida com a segurança pública, nós precisamos de uma nova escola pública, que começa com pagamento em dia de salário de professores e servidores. Nós precisamos retomar crescimento do Estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos buscar aquilo que é nosso. Hoje é uma decisão legal que faz com que o governo federal tenha que ressarcir os estados exportadores por conta dos prejuízos da Lei Candir. Nós vamos buscar com altivez, com responsabilidade, com coragem, uma renegociação da posição do Rio Grande do Sul no Pacto Federativo. O Rio Grande do Sul tem recursos a receber. Nós vamos, portanto, tratar de uma forma justa e altiva, buscar os recursos que somos credores, através da Lei Candir, e fazer uma renegociação justa para o povo gaúcho. 30 segundos para a tréplica, candidato Jairo Jorge. Eu tenho 33 anos de vida pública e nessa campanha só vou propor o que sei que posso fazer porque eu já fiz e deu certo. Veja, eu não prometi que ia diminuir impostos, eu fiz. E com menos impostos e menos burocracia nós vamos fazer o Rio Grande do Sul crescer. O Rio Grande do Sul precisa retomar o caminho do crescimento. Não é com um governador, com lamúrias e lamentações que nós vamos buscar o futuro. Nós temos que colocar um novo caminho e esse novo caminho vai apontar as soluções para o Rio Grande. Bom, quem pergunta agora é o candidato Roberto Robaina. O senhor escolhe quem, candidato? Rossetto. Candidato Rossetto. Então o senhor tem agora 30 segundos para fazer a pergunta. Rossetto, o teu balanço, o PT teve no governo federal. Lei Candir. Lei Candir podia ter sido revogada, foram 13 anos. Foi um acordo prejudicial ao Estado do Rio Grande do Sul, são 50 bilhões que a União deve ao Estado. Dívida também. Vocês podiam ter tido uma política para acabar essa sangria financeira do Estado, tendo o governo nacional. Nesse caso, inclusive, teve o tal alinhamento das estrelas. O PT, em 2010 e 2014, governou o país e o Estado. Por que não fizeram? 1 minuto e meio, candidato. O presidente Lula e o presidente Dilma investiram muito no Rio Grande do Sul, muito. Nós investimos nas universidades públicas, está aí a Unipampa, tem a Universidade da Fronteira Sul, milhares de jovens estudando, os institutos federais, mais de 30. Investimos na agricultura familiar como nunca, seguro agrícola, mais alimentos, que eu tive a honra de coordenar como ministro. Investimos em estradas, em rodovias e metrô. Está aqui a região metropolitana, com o metrô até Novo Hamburgo, está aqui a 448. Nós geramos trabalho e emprego como nunca no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Foram essas razões, inclusive, que fizeram com que essa elite do atraso do país tivessem, de uma forma inconstitucional e legal, afastado a presidenta Dilma do governo federal. Quer dizer, essas políticas nunca interessaram as elites desse país, mas interessaram o povo gaúcho. Por isso que eu quero que o Lula volte a governar, porque governou bem. A vida dos gaúchos e das gaúchas melhorou muito com os nossos governos. Nós fizemos muito, não fizemos tudo. Por isso que eu quero, inclusive porque a presidenta Dilma foi afastada do governo, eu quero retomar essa agenda. Eu não quero que o povo gaúcho pague de uma forma injusta uma dívida. Nós vamos recuperar a Lei Candir, vamos renegociar de uma forma justa a dívida do Estado, vamos fazer o Estado voltar a crescer. Eu não quero vender o Banrisul, eu quero que o Banrisul continue o Banco dos Gaúchos, investimento e gerando emprego no Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos retomar políticas de apoio à nossa agricultura, políticas de apoio à micro e pequena empresa do Estado do Rio Grande do Sul e, com isso, gerar trabalho e emprego, que é absoluta prioridade para o meu governo. Obrigado, candidato. Agora 1 minuto para a réplica de Roberto Robaina. Por uma questão de honestidade, eu acho que é importante os ouvintes perceberem que o Rossetto não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei por que não foi revogada a Lei Candir, Rossetto. Foram 13 anos. E por que não terminou a sangria financeira do Estado com o mecanismo da dívida? Por que a pergunta? Porque também era para te dar a possibilidade de fazer um balanço.
E um balanço desses 2 pontos que são estruturais, que são fundamentais para resolver a crise do Estado, sem o qual não se resolve a crise do Estado. E esse balanço também pode ser político, porque vocês têm essa possibilidade, vocês fizeram a escolha do Temer como vice, colocaram de fato ali um golpista, e o resultado depois a gente viu qual foi: o governo mais desastroso da história. O Temer é o chefe de uma quadrilha, o pessoal da RBS aí pode fazer o lupa para ver se é verdadeiro ou falso. Portanto, nós precisamos, para renovar a política, realmente enfrentar essa oligarquia financeira, que é quem se beneficia da Lei Candir e do esquema da dívida. 30 segundos, Nunca candidato o Estado do Rosseto. Rio Grande do Sul recebeu tantos investimentos de um governo federal como recebeu durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Por isso que eu quero que o Lula volte a governar, para que a gente tenha uma relação positiva entre o governo do Estado, o povo gaúcho e o governo federal. Mais recursos, mais investimentos para o Estado do Rio Grande do Sul e retomar uma estratégia de crescimento econômico. O Brasil precisa mudar, o Brasil precisa voltar a crescer, para que a economia gaúcha precisa voltar a crescer. Prioridade absoluta: crescimento no Rio Grande do Sul, geração de trabalho, emprego, especialmente para a nossa juventude. Obrigado, candidato. Agora, Júlio Flores. Para quem o senhor vai perguntar? Para Matheus Bandeira. Matheus Bandeira. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Pois então, candidato, o seu partido auto-intitula-se Novo. Mas eu lhe pergunto, o que há de novo na sua política, já que pelo menos Eduardo Leite e Sartori aqui defendem uma política muito semelhante à de vocês, do ajuste fiscal, das privatizações, fala-se aqui em eficiência da máquina pública, né? Reforma trabalhista, enfim, por que então vocês não estão num único partido, já que PSDB, PMDB e Novo defendem a mesma política? A pergunta. Que não há nada de novo candidato. nisso aí. Matheus Bandeira, 1 minuto e 30 segundos. Muito obrigado pela pergunta, Júlio. O Partido Novo é novo não só no tempo em que foi criado, é novo não só nas ideias, nos valores e nos princípios. O Partido Novo é a melhor expressão da indignação da sociedade. Ele não nasceu como uma dissidência de um outro partido, não tem vinculação com nenhuma organização religiosa, não tem ligação com nenhum sindicato. Ele é formado por pessoas que vêm de fora da política. Ele é formado só por gente honesta, 100% ficha limpa. É o único partido, diferente de todos esses que tu citaste, que só aceita ficha limpa, não tem nenhum corrupto de estimação. O Partido Novo está cada vez mais atraindo pessoas admiradas naquilo que fazem, que estão se dispondo a entrar nesse processo, no pântano que é a política, para renovar a política brasileira. Porque o Partido Novo acredita que em uma sociedade democrática as mudanças se fazem pela política, mas ela não virá de nenhum desses partidos tradicionais que utilizam-se de práticas velhas, de métodos velhos, de conchavos, de coligações espúrias apenas para contratar tempo de TV e rádio, né, e dividem o butim do governo depois, né, o espaço nas empresas estatais. O Partido Novo defende o Estado cumprindo a sua função básica, garantir segurança pública para as pessoas, né, que afeta a vida das pessoas, que afeta o ambiente econômico, que afeta a decisão de investimento. Agora defende o mínimo de intervenção possível, porque quem cria riqueza, Júlio, é quem trabalha, é quem investe, é quem empreende com a sua ação, com a sua iniciativa, com a sua criatividade. Quem cria riqueza são as pessoas, os indivíduos, sozinhos ou associados em empresas. Quem cria riqueza não é o poder público. Candidato Júlio Flores, 1 minuto. De fato, o que há de novo na política brasileira é o PSTU. São as nossas propostas de chamar uma rebelião justamente contra essas propostas que tu defendes, do ajuste fiscal, das privatizações. Tu queres privatizar o Banrisul, né? E nós, ao contrário, nós queremos reestatizar aquelas estatais que foram privatizadas, como a CE, CRT, né? E mais do que isso, queremos anular esse crime que foi feito pelo governo Sartori, que foi a extinção das fundações, como a FEPAGRO, como a FEE, né? A Fundação Piratini e outras tantas, né? Nós queremos um Estado a serviço da maioria da população e, por isso, um governo socialista dos trabalhadores em que os trabalhadores governem, né? De fato, o que tu propões não é uma política nova, ela vem sendo executada há muito tempo, né? Então, na verdade, teria que ter mais honestidade para dizer, né? Porque vocês defendem a mesma política. E nós queremos cadeia e confisco dos bens de corruptos e corruptores. Tempo. Né? Obrigado, candidato. Porque é o lugar que eles merecem. 30 segundos, Matheus Bandeira. Júlio, eu respeito quem tem posições contrárias e quem defende com convicção as suas posições. Tu defendes, o teu partido e outros partidos aqui defendem modelos do atraso, modelos que deram errado no mundo, como o socialismo da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte. Eu defendo ideias que deram certo no mundo, ideias de liberdade econômica, como Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Canadá.
Então, o que nós defendemos é a livre iniciativa, é o indivíduo como agente de transformação e agente criador de riqueza. É isso que deu certo no mundo. Obrigado, candidato. Jairo Jorge, é o senhor que pergunta agora. Para quem o senhor vai perguntar? Perguntar para o Júlio Flores. Júlio Flores, está certo. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Júlio, hoje o Rio Grande do Sul leva, em média, por licenciamento ambiental, 900 dias. Santa Catarina leva 90, 10 vezes mais rápido do que nós. Portanto, eu entendo que hoje o grande problema é a questão da desburocratização, ter mais celeridade. Isso, como prefeito, eu criei o escritório do empreendedor, que reduziu de 4 meses para 48 horas a abertura de empresas, que levou à abertura de mais de 19 mil empresas na minha cidade. Que propostas tu apresenta para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, 1 minuto e 30 segundos. Em primeiro lugar, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul só vai efetivamente ter consequências se, porventura, nós tomarmos uma medida fundamental, que é a suspensão do pagamento da dívida, que consome de 3 a 4 bilhões por ano. Se a gente acabar com as isenções fiscais, ou seja, os empresários, os grandes empresários, não pagam impostos. Somos nós, os trabalhadores, o povo, quem paga. Nós precisamos suspender, acabar com isso, né? Com essa farra com o dinheiro público que Sartori, que Tarso e todos os governos anteriores, né? De fato, né, os governos do PDT, que é o partido que tu faz parte, né, implementaram. Nós precisamos acabar com isso. Nós teríamos aí, pelo menos, né, com essas medidas, algo como 20 bilhões de reais para poder investir na saúde e na educação, né? Um plano de obras públicas que construísse hospitais, moradias populares, obras de infraestrutura no interior do estado, garantindo uma saúde melhor para a população, garantindo emprego para os trabalhadores que trabalhariam construindo a sua própria casa, né? E mais do que isso, né, nós teríamos aqui no Rio Grande do Sul, com a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, né, assim como no país, né, a possibilidade dos trabalhadores não serem explorados, porque tem uma conta hoje, né, de que 2 horas de trabalho paga o salário do trabalhador. Isso significa desenvolver, né, a economia. Tempo para a réplica. Jorge, 1 minuto. Quando estava na prefeitura, que tem já um grande grupo, Porto Alegre, trouxe aqui em Porto Poste, fui procurá-los, eles apresentaram a proposta e nós licenciamos em 57 dias. A unidade foi inaugurada o ano passado, gerando 3 mil empregos diretos, 6 mil empregos indiretos. E esta mesma empresa, com a sua unidade de Porto Alegre, levou 5 anos para licenciar aqui na capital. Então, eu defendo celeridade, né? A minha proposta é criar o escritório do empreendedor regional. Em cada região nós temos celeridade em parceria com as prefeituras. Vamos reduzir o prazo para 60 dias de forma impositiva, ou seja, cumprindo os pré-requisitos. No 60º dia, a licença automática. Isso é fundamental para que a gente possa dar dinamismo. Vamos também regionalizar o Estado, né, com escritórios regionais de governo, para que nós possamos ter políticas induzidas, políticas para gerar emprego e desenvolvimento. Menos burocracia e menos impostos vai gerar mais emprego e mais desenvolvimento. Obrigado, candidato. 30 segundos, Júlio Flores, para a tréplica. Pois então, com esse dinheiro, né, dessas medidas, nós teremos a possibilidade de construir dias melhores, inclusive pagar em dia os servidores públicos, que lamentavelmente o governo Sartori está cometendo mais um crime aqui, que é parcelar o salário, endividar os trabalhadores, né, porque ficamos reféns do sistema financeiro, né, os educadores, né, e mais do que isso, discutir com os servidores públicos uma política de recuperação salarial, né, das suas perdas. Tempo, candidato. Obrigado. Agora, José Ivo Sartori, o senhor fará uma pergunta para o candidato Roberto Robaina, é o único que não respondeu ainda. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Robaina, hoje os governos, todos eles, têm uma estrutura burocrática muito grande, elevada, e é uma máquina difícil de carregar, e pouca estrutura no atendimento direto ao cidadão, ou especialmente nos serviços. Como o senhor pretende reduzir a burocracia e aumentar nos serviços? Candidato Roberto Robaina, 1 minuto e 30. Olha, o primeiro ponto, Sartori, que nós temos dever é combater a corrupção, combater a incompetência. No caso da corrupção, o PMDB conhece bem, conhece como pratica. Vocês, e eu creio, Sartori, que o PMDB do Rio Grande do Sul está hegemonizado hoje pelo braço direito do Temer.
O Eliseu Padilha é o braço direito do Temer, um presidente que espero saia da presidência para cadeia, chefe de uma quadrilha, e eles estão comandando o PMDB do Rio Grande do Sul. Não é à toa que o Rigoto foi ser vice do Henrique Meirelles. Então, a primeira questão que tem que ser discutida é que o PMDB tem que ser varrido da política. A cúpula do PMDB, é incrível isso. Vocês têm essa responsabilidade. Esse desastre que vocês estão cometendo no país e esse desastre que vocês estão cometendo no governo. Quando vocês não pagam os servidores públicos em dia, quando não reajustam o salário dos professores, eu vejo que tu te apresenta de modo humilde, mas não adianta se apresentar de modo humilde e fazer um governo contra os humildes. Porque o governo do PMDB é um governo contra os humildes. O senhor mesmo reajustou seu salário, começou o governo reajustando seu salário em 45%, um reajuste do salário dos deputados em 29%. Então, e não reajuste o salário dos professores, não repõe o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, vocês nisso devem sair do governo para que a gente possa realmente ter uma situação candidato, melhor. Obrigado. 1 minuto, candidato Sartori. Em primeiro lugar, você sabe que na eleição passada eu não apoiei a Dilma e nem o Temer. Fique bem claro isso. Em segundo lugar, não é verdade, e você não respondeu à questão da burocracia do governo, de como ele funciona, um governo voltado para si mesmo, sem atender à sociedade. Nós teríamos um rombo no estado do Rio Grande do Sul próximo a 25 bilhões de reais neste ano. E nós vamos chegar a reduzir o déficit para 8, 9 bilhões. Por outro, nós precisamos avançar, precisamos diminuir as camadas administrativas do governo. E eu não tenho dúvida, é necessário sim extinguir órgãos com os quais o Estado não precisa mais cumprir esse papel. Nós tivemos coragem de fazer isso. E tem que mexer nisso. E tem que olhar para frente, sim, é verdade. Então, a extinção de fundações ou de autarquias é uma forma de reduzir o tamanho do Estado e desburocratizá-lo. Falaram aqui em licenças. Hoje o Rio Grande do Sul candidato. Entrega licença em 40 dias na área ambiental. Obrigado. Candidato Roberto Robaina, 30 segundos. Sartori, vocês não combateram a sonegação. Vocês dão isenção fiscal para grandes grupos empresariais que não necessitam. Vocês só atacam no lado da despesa o pobre. Tiram dinheiro da saúde pública, tiram dinheiro da educação pública. Então, esse é o governo do PMDB. Vocês, desse ponto de vista, estão fazendo o governo mais antipopular da história. E quando eu falo aqui do Temer, é porque eu estou falando do seu partido. E falo do Eliseu Padilha, que é o chefe do PMDB do Rio Grande do Sul e braço direito do Temer. Obrigado, candidato. Bom, vencemos dessa forma um segundo bloco, com as perguntas entre os candidatos. No próximo bloco, eu quero trazer aqui para o debate a minha colega Rosane de Oliveira, que está monitorando as redes, vendo aquilo que os nossos ouvintes, o nosso público mais comenta como assunto que gostariam de ver debatido aqui também. A Rosane é o nosso radar, né? E ela vai trazer para o debate essas questões que vão ser sugeridas aos candidatos no próximo bloco. E também, no próximo bloco, os candidatos vão responder a uma pergunta feita pela nossa produção.